da família, para que Deus possa consolar, possa confortar todos os familiares. Logo mais, o corpo do irmão será trazido aqui para o templo, né, onde ficará até amanhã no horário do sepultamento. Nós não sabemos ainda, né, porque isso só poderá ser resolvido amanhã pela manhã no cemitério. Então, os irmãos não estejam orando pelos familiares. Se algum irmão puder estar aqui com a família, dando um apoio à noite, e amanhã, assim que ficar resolvido, nós comunicaremos aos irmãos o local e o horário do sepultamento. Também faleceu a mãe do nosso irmão Paulo Neri. O sepultamento será amanhã à tarde, às 16 horas, lá no cemitério de Santo Amaro. Então, os irmãos também puderem ali, né, dar apoio à família, ao irmão Paulo, que possam fazê-lo. Não sabemos, né, onde o corpo está, mas logo mais nós passaremos para os grupos, né, da igreja, para que os irmãos tenham conhecimento, e aqueles que puderem, em algum horário, né, se fazer presente ali, orar em favor da família, que assim também o façam. Nós queremos agradecer a Deus, irmãos, né, porque nós temos alguns irmãos por quem nós temos pedido oração aqui, e o nosso irmão Luísio Cruz, né, teve muito mal, passou bastante tempo na UTI, mas graças a Deus ele está em casa. Na última vez que nós visitamos, na semana passada, ele estava bem melhor, graças a Deus, interagindo com a gente, coisa que ele já não fazia há muito tempo. Então, queremos agradecer aos irmãos que têm orado por ele e que continuem orando, né, porque tem sido uma luta grande ali para a sua esposa, para os seus filhos, cuidarem dele, porque ele depende ali da família em tudo, né, para que Deus possa fortalecê-los e possa cada dia restaurar a saúde do nosso irmão. A nossa irmã Vicência também está muito bem, graças a Deus, comemorou, né, aniversário no início do mês. Visitamos também a irmã semana passada, ela agradece a igreja pelas orações, e os irmãos, quando puderem, estejam também visitando esses irmãos. A nossa irmã Ivonete Mandu vai submeter uma cirurgia na próxima quarta-feira, né, e pede aos irmãos que estejam orando em seu favor, né, vai operar as amígdalas, então os irmãos estejam orando em favor da nossa irmã Ivonete Mandu. Oremos, né, pela sogra da nossa irmã Lúcia Passos, a irmã Berenice. Ela está prestes a completar 100 anos, né? No final do ano ela está completando 100 anos, mas a saúde dela também não está muito boa, ela anda bastante enferma, né? Que os irmãos estejam orando, né, para que nós possamos aqui celebrar, né, se Deus permitir, o centenário da nossa irmã, né? Lembrem também da irmã Vera Cruz, né, que também há muito tempo não vem à igreja por conta das suas enfermidades. As duas irmãs da nossa irmã Janete, né, que uma recebeu alta, a outra está na UTI, né, então o estado de saúde dessas irmãs não é muito bom, então os irmãos estejam também lembrando delas em suas orações. Bom, queremos agradecer, né, aos irmãos que têm se envolvido nas nossas campanhas, para que possamos saudar, né, honrar os compromissos que nós assumimos para a compra dos nossos equipamentos de som e dos nossos aparelhos de ar-condicionado. Nós temos até o mês de junho para levantar os recursos para o pagamento desses equipamentos. Então, agradecemos aos irmãos que têm participado das nossas campanhas, que têm contribuído com as suas ofertas. Nós temos ali, né, na saída do templo, uma caixa que está sendo colocada como possibilidade para que os irmãos nos ajudem com essas ofertas. A irmã Grazi está aí coordenando esta campanha para esta oferta especial para esta finalidade. No dia após os cultos, né, as irmãs estão organizando também uma cantina com este mesmo objetivo. E no dia 1º de maio, nós vamos ter um dia de confraternização, né? Vai ser o início das atividades do mês da família. Na verdade, a abertura do mês da família, nós vamos fazer um piquenique à praia de Maria Farinha, né? Então, o valor, né, que for também levantado, além daquilo que nós contratamos para o pagamento do ônibus e os lanches que foram vendidos ali, também serão revertidos para esta campanha especial da igreja. Então, agradecemos aos irmãos que têm participado, né? Quem puder ir, vá, porque vai ser um momento bem interessante de lazer, de confraternização em família também, né? O passeio vai custar R$20, né, que é praticamente o valor para o aluguel do ônibus que nós vamos ter que pagar ali para ir para a praia. E vamos passar o dia 1º de maio, é uma quarta-feira, né, um feriado. Todos os irmãos terão condições de estarem ali com a gente. Agora procurem, né, ainda hoje a irmã Grazi, né, para garantir aí a sua vaga, para fazer a sua inscrição e participar conosco deste momento especial de celebração. Na próxima quarta-feira, né, a nossa irmã Anne vai estar oferecendo um culto de gratidão a Deus, e ela convida a igreja para participar com ela aqui, né, do mesmo jeito que a gente fala aos irmãos para, né, chorar com os que choram, né, estarem presentes junto àqueles que estão passando por momentos difíceis. Também, né, convocamos a igreja para que possa se alegrar com os que se alegram. E na próxima
vida e a igreja está convidada para esse momento especial. Queremos convidar as irmãs, né, que puderem, tiverem disponibilidade de amanhã à tarde, né, para a tarde de visitas. Né, nós não sabemos ainda a questão do horário do sepultamento do nosso irmão Antônio Cosmo, porque se for, não é, nesse período da tarde, nós vamos ter que cancelar essa atividade para que as irmãs possam dar apoio aqui à família, né, e estarem conosco neste momento também tão difícil para a família do nosso irmão Antônio Cosmo. Nós queremos parabenizar os aniversariantes desta semana. Nós temos hoje, né, a nossa irmã Eloá e a irmã Severina Ramos. Dia 22, a irmã Josefa Lopes, né? Orem por ela, né? A irmã Josefa Lopes está afastada da igreja há muito tempo, ela não aparece aqui, que possamos também estar orando pela vida dela. Dia 24, a nossa irmã Amanda Regina. 25, o irmão Álvaro Miguel e a irmã Eliane Silva. E no dia 26, Leandro Medeiros, Lucas Mota. E finalizando a semana, né, dia 27, a nossa irmã Gabriela Vitória. Possamos agradecer a Deus pela vida desses irmãos que estão completando mais um ano de vida. Queremos agradecer agora aos irmãos e amigos que escolheram estar conosco aqui nesta noite. Eu sempre digo que você tinha muitas possibilidades, muitos outros lugares não é para você estar, mas você escolheu estar aqui com a gente. Nós ficamos muito felizes pela escolha que você fez. Nosso muito obrigado por você estar aqui com a gente, celebrando neste domingo à noite, né, especialmente celebrando a ressurreição do nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre, Jesus Cristo. Faça um pedido, por gentileza, você que nos visita, né, primeiramente, se coloque em pé para que nós possamos conhecê-los, né, e dizer o nosso muito obrigado. Né? Vocês são sempre muito bem-vindos em nome de Jesus. Agora faça um segundo pedido, né, que toda a igreja se coloque em pé. Nós vamos agora cantar, louvar a Deus, né, cumprimentar os aniversariantes, né, cumprimentar os visitantes e nos confraternizarmos, né, reconhecendo que é muito bom, né, estar na presença de Deus, louvando e engrandecendo o seu nome. Te ter aqui comigo pra conversar, te conhecer, entra na roda, vem comigo. Só é feliz quem tem amigos. Aproveitar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que, amigos mais chegados que, amigos mais chegados que irmãos. Os irmãos podem sentar. Nós queremos também agradecer a Deus, porque hoje, dia 21 de abril, é o dia de aniversário de organização da nossa igreja. Dia 21 de abril de 1955, foi organizada a então Igreja Batista Olho d'Água. Agora, primeira Igreja Batista em Nova Descoberta, estamos completando 64 anos de organização. E para celebrar esses 64 anos, estaremos realizando uma minissérie de conferências. Né? Serão 2 dias de celebração, próximo sábado, dia 27, e domingo, dia 28, às 19 horas. Então, contamos, mais uma vez, com sua presença aqui conosco, para que possamos nos alegrar na presença do nosso Deus, pela passagem
dos 64 anos de organização da nossa igreja. No sábado, dia 27, eu estarei pregando. E no domingo, dia 28, o pastor Wildes estará aqui conosco. O pastor Wildes, né, que passou um bom tempo da sua vida aqui também dedicado a esta igreja. Convidamos o pastor Bernardo, né, que é o sogro do nosso querido pastor Wildes, para que ele esteja aqui conosco também, para que nós possamos agradecer a Deus por sua vida. Então, os irmãos, estejam orando por estas celebrações, se façam presentes, convidem seus familiares, seus amigos, seus irmãos, para que nós possamos nos alegrar aqui por mais essa bênção que o Senhor tem nos concedido. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Quero agradecer a Deus e ao Senhor Jesus Cristo pelo amor que Ele teve por mim, não merecedor, mas se sacrificou. E hoje estamos aqui com o privilégio de agradecer ao Senhor. Cante conosco nessa noite, amém? Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que
você chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre. Sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia.
Mensagem musical com Ministério Infantil. Não dá pra imaginar tanta dor. Tudo Ele sofreu, foi por amor, por mim, por você, por mim, por... tanta dor. Tudo ele sofreu, foi por amor, por mim, por você, por mim, por você. Não dá pra imaginar tanta dor. Tudo ele sofreu, foi por amor, por mim, por você, por mim,
Vamos todos ler. Me perdi agora. Recitativo bíblico que se encontra em Jó 19, 25. Vamos todos numa só voz. Porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Vamos mais uma vez, né? Que Deus é tão maravilhoso em nossas vidas. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém, né? Neste momento convido o Doce Harmonia para louvar o Senhor.
vai ligar, não, é? Não vai ligar. Dedicação dos dízimos e oferta com o cântico Oferta de Amor, com nosso irmão Elias.
oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Oração com nosso irmão Ciel. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, porque reconhecemos tua grandeza e o teu amor que foi derramado por cada um de nós, ó Pai. Nesse momento, pedimos a tua intervenção para que abra nossos entendimentos, ó Pai, e possamos compreender a tua palavra e nos prontificar a te servir da melhor forma possível, ó Pai. Nesse momento, também te peço pelo dízimos e oferta aqui ofertado, ó Pai, para que sirva para o sustento desta causa, ó Pai. Ajuda aqueles que não puderam contribuir, para que eles tenham a consciência das suas responsabilidades, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Mensagem musical com louvor celeste.
Glória a Deus, né? Que nosso Deus possa ser cada dia louvado, né? Que Ele é grande e é digno de todo louvor e toda honra. Vamos ter nesse momento um solo com o nosso irmão Bruno Rafael. Jesus deixou as glórias pra vir até Belém. Sei que jamais esquecerei o quanto me amou. Por onde caminhava, falava de amor, e muita gente o seguia só pra ouvir do seu amor. De cruz ele carregou, ao Calvário foi levado pra provar-me seu amor. Amou-me com a cruz, amou-me com a cruz. Em atenção ao meu clamor, amou-me com a cruz. Pagou um alto preço, pois tinha que pagar, e por mim mostrou tamanho amor que ninguém mais pode dar. Não vi seu sofrimento na cruz quando morreu. As minhas culpas ele carregou e com ternura para mim olhou. Amou-me com a cruz, amou-me com a cruz. Em atenção ao meu clamor, amou-me com a cruz.
e amou-me com a cruz. Sim, eu seria um pecador, escravo do pecar, se não fosse Jesus Cristo, pelo modo que me amou-me com a cruz, amou-me com a cruz. Em atenção ao meu clamor, amou-me com a cruz. Já posso eu imaginar o quanto Deus me amou, mas ao Calvário foi Jesus e amou-me com a cruz. Amor. Amém. Mensagem bíblica com o nosso pastor Jerônimo Moura. Meus amados, a comunidade cristã no mundo todo, como falamos no início do culto, celebra hoje a Páscoa. Inclusive, no início do culto, ia fazer menção a uma situação que muitos cristãos estão enfrentando no Sri Lanka, onde mais de 200 foram mortos em atentados terroristas em igrejas cristãs, igrejas católicas, em hotéis. Pessoas que estavam ali para celebrar a Páscoa foram vítimas de atentados terroristas. Oremos por aquelas famílias e oremos, não é, pela humanidade, porque o objetivo de Jesus Cristo ter morrido na cruz e ressuscitado foi exatamente para que nós pudéssemos restaurar em nós aquela imagem de Cristo com a qual o homem foi criado. E nós sempre falamos sobre isso, não é? O homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Ele não perdeu essa imagem foi manchada, foi maculada pelo pecado. E o sacrifício de Cristo ali na cruz, a sua ressurreição, foram coisas que aconteceram para que nós pudéssemos nos purificar deste pecado que nos afasta de Deus, para que pudéssemos voltar à comunhão com Ele e assim olhar para o nosso semelhante e termos a capacidade de perceber nele a imagem e semelhança de Deus também. E, infelizmente, não é, todos esses atentados terroristas, todas essas violências que a gente acompanha no dia a dia, acontecem exatamente porque os homens não têm compreendido isso. Como não têm compreendido, não é, muitas das celebrações cristãs. Hoje, por exemplo, se nós chamarmos uma criança, mesmo aqui na igreja, e pedirmos para ela resumir em uma palavra o significado da Páscoa, muitas delas vão falar chocolate, ovos, coelho. E, na verdade, irmãos, esta celebração ela tem um significado muito profundo.
uma riqueza, uma beleza simbólica que deveria fazer com que todos nós refletíssemos e tomássemos uma atitude diante daquilo que Deus nos ensina com estas celebrações. Então nós vamos hoje fazer a leitura, em primeiro lugar, sobre a instituição da Páscoa. Como foi que tudo começou? Quais eram realmente as razões por que os irmãos, ali no início da formação do povo de Deus, deveria celebrar a Páscoa? Então, em primeiro lugar, vou convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em Êxodo 12. Nós vamos fazer a leitura desse texto, porque ali nós temos a instituição da Páscoa. Prestem bastante atenção a esta leitura, porque aqui, como falei, trata-se da instituição da Páscoa. É quando foi ordenado ao povo de Deus que ele celebrasse esta festa. E como falamos aqui semana passada, ela é uma das 3 grandes festas que os judeus celebravam e ainda celebram. Logo depois, após 7 semanas, vinha a festa de Pentecostes, outra grande festa, que a gente vai também ainda estudar um pouco sobre ela e suas implicações na vida da igreja cristã ainda hoje. No capítulo 12 de Hebreus, temos a seguinte, de Êxodo, capítulo 12, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Primeiro ingrediente da Páscoa, um cordeiro. Mas se a família for pequena para um cordeiro, convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar o cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. O cordeiro, os pães asmos ou pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, ou pães sem fermento. Logo, ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o último dia,
essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isto podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Meus amados, aí está a instituição da Páscoa. E nós precisamos entender a razão por que Deus, instituiu esta festa e o que estes elementos representam. Todos conhecem a história das 10 pragas do Egito. A última delas, a praga dos primogênitos, quando finalmente Faraó permitiu que o povo de Israel saísse de suas terras para que pudesse adorar a Deus e se estabelecer como nação. Então, obviamente, não temos tempo para recontar toda esta história, mas é interessante que nós entendamos algumas coisas aqui. A primeira delas, o povo de Israel vivia há séculos trabalhando como escravo na terra do Egito. Era um povo que estava oprimido, era um povo que estava sofrendo. E aí Deus diz, que desceu para livrar aquele povo daquela situação. O ato libertador de Deus deveria ser celebrado pelo povo. E aí o cordeiro entra como um símbolo do livramento que Deus deu ao povo de Israel que estava ali na hora quando os primogênitos dos egípcios foram mortos. E a palavra Páscoa tem esse significado de passar por cima, saltar sobre. Por quê? Porque o anjo da morte saltou, pulou, passou por sobre a casa dos filhos de Israel e alcançou as casas dos filhos dos egípcios. E assim todos os primogênitos foram mortos. Então, um cordeiro que foi morto e o sangue deles colocado, manchado nos umbrais das casas, para que o anjo da morte pudesse perceber onde estavam os judeus, eles deveriam matar o cordeiro para lembrar exatamente aquilo que aconteceu no dia quando a praga dos primogênitos foi colocada ali como punição para o povo do Egito, para que Faraó pudesse libertar o povo de Israel. As ervas amargas, e não chocolate, ou ovos de chocolate. As ervas amargas deveriam ser comidas para lembrar o sofrimento que o povo passou ao longo daquele tempo, enquanto trabalhava, principalmente nos últimos anos, quando eles foram muito mais oprimidos e para produzir muito mais para aquela nação. Então, as ervas amargas e os pães sem fermentos. Nós vimos aqui que ele fala de todos os deuses do Egito, ou seja, eles estavam dentro de uma nação idólatra. E Deus diz: eu sou o único Deus. E ele queria que aquele povo se dedicasse a servi-lo, a adorá-lo. E este pão sem fermento simbolizava a pureza que Deus queria, que Deus estava exigindo daquele povo. E a partir daí, meus irmãos, o povo de Israel foi celebrando, o povo se constituiu como nação, tomou posse de uma terra que Deus já havia prometido há muito tempo atrás, se constituiu como nação, se desenvolveu e continuou celebrando a Páscoa. Quando a gente lê a história, percebe que durante alguns períodos estas celebrações foram esquecidas, foram abandonadas, até que se levantaram reis,
homens tementes a Deus que restauraram estas celebrações para que o povo pudesse lembrar, para que pudesse, como falou o texto, né, repassar para as outras gerações aquilo que Deus tinha feito. Quando alguém perguntasse, por que vocês estão fazendo isso? Eles deveriam dizer, porque Deus nos livrou da escravidão no Egito. Nos deu uma terra e nos fez habitar nela, né? Nos deu condições para que pudéssemos viver como nação soberana. E mais, nos tornarmos representantes de Deus aqui na terra. Isso, meus irmãos, tinha um objetivo claro, não é? Não era para que Israel se julgasse uma nação melhor que as outras. Não era para que Israel se achasse detentora de Deus, não é? Como se Deus fosse o Deus exclusivo dos judeus. Na verdade, eles deviam aceitar aquilo como privilégio que Deus lhes estava concedendo para que eles pudessem fazer o nome de Deus conhecido na terra, para que eles pudessem demonstrar o poder que Deus tinha para operar em favor daqueles a quem Ele ama e que se submetem à sua vontade. E aí vem a questão, e por que é que nós cristãos celebramos a Páscoa? Nós não somos judeus, apesar de que, não é, as leis e muito daquilo que foi ensinado aos judeus, nós continuamos acreditando, defendendo e cumprindo. Só que houve um momento na história quando nós nos separamos, porque eles não aceitaram que Jesus Cristo era o Messias prometido, o Filho de Deus que veio ao mundo para nos dar a salvação. Nós continuamos celebrando a Páscoa, mas ela hoje para nós tem um sentido bem diferente. Porque o que acontece é que enquanto os judeus celebravam a Páscoa, foi o período quando Jesus Cristo foi julgado, condenado e morto. Ele morreu, vocês viram que a Páscoa, eles celebravam essa festa durante 7 dias. Não é? O fermento, eles tinham que tirar das suas casas, comer aqueles pães ázimos, tinham que comer ervas amargas, tinham que sacrificar o cordeiro. E durante esse período de celebração, Jesus Cristo foi julgado, foi condenado, foi morto na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Então, nós continuamos celebrando a Páscoa, mas não pela razão primeira, quando da libertação do povo do Egito, embora isso faz parte da nossa história e nós devemos celebrar também. Mas agora a Páscoa se reveste de um significado novo, e que o apóstolo Paulo vai nos explicar, não é? Ou pelo menos nos apontar nesta direção para que nós possamos compreendê-la melhor, celebrarmos a Páscoa devidamente e aplicar os ensinamentos, não é, que ela quer nos transmitir. O texto, 1 Coríntios 5, nós temos 2 versículos, não é, que nós vamos ler, os versículos 7 e 8. Nos estudos que nós temos feito nas quartas-feiras, né, logo mais nós vamos fazer esses estudos das festas judaicas, sua simbologia, sua riqueza simbólica, né, e sua aplicação, aquilo que temos como lição para os nossos dias ainda hoje como cristãos. O texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, os versos 7 e 8, dizem o seguinte: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos, da sinceridade e da verdade. Gostaria que os irmãos lessem esse texto comigo, porque ele, não é, traz uma mensagem que deve ser, não é, objeto de nossa reflexão e de uma tomada de atitude diante daquilo que nós dizemos que estamos celebrando. Vamos ler juntos? Expurgai o velho fermento, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebramos a festa, não com o fermento velho,
nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Oremos a Deus, meus irmãos, para que a Páscoa tenha um sentido real na vida de cada um de nós aqui. Deus eterno e soberano, nós te louvamos pela bênção, Senhor, deste momento em que a tua igreja se reúne para celebrar o sacrifício que teu Filho Jesus Cristo fez por nós, morrendo numa cruz, mas vencendo a morte e nos garantindo a vitória também. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão e ajuda-nos a entender a riqueza, Senhor, simbólica desta festa e que possamos, ó Deus, aplicar os princípios que ela encerra, que ela nos ensina, que ela nos convida a viver. É no nome do teu Filho Jesus que nós te oramos, agradecidos por tudo. Amém. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz: Cristo é a nossa Páscoa. Ou seja, ele agora diz que nós temos um novo significado para aquilo que os judeus estavam celebrando, pelo fato de que durante aquela festa, não mais aquele cordeiro que cada família celebrava e que muitas vezes, né, juntavam-se 2 ou 3 famílias para sacrificar o cordeiro, mas ele foi oferecido por nós. Por isso que ele é chamado de Cordeiro Pascal, né? Porque ele é quem nos libertou da escravidão, não de uma nação que explorava a força de trabalho nossa, mas do pecado que nos escravizava e que nos fazia agir de maneira contrária à vontade de Deus. Nessa carta que Paulo escreve aos Coríntios, não somente na primeira, mas na segunda carta também, inclusive convido vocês, se quiser conhecer um pouco, né, daquilo que Paulo fala a esta igreja, vem à Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando ao longo desse trimestre exatamente a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira e a segunda carta. Era uma igreja jovem, né, uma igreja com aproximadamente 3 anos de organizada, e Paulo observa que aquilo que ele tinha ensinado quando organizou a igreja estava sendo rapidamente esquecido. Os princípios que foram estabelecidos ali, que deveriam ser observados, obedecidos para que a igreja correspondesse ao ideal, né, com o qual ela foi criada, organizada, pudesse realmente, né, ser real na vida daqueles irmãos, coisa que não estava acontecendo e que muitos estavam entristecendo a vida do apóstolo Paulo. Então Paulo agora diz: olha, Cristo é a nossa Páscoa. O que foi que aconteceu? Ele morreu, tomou o nosso lugar na cruz. E embora aí no início, quando a Páscoa foi instituída, ainda não tinha a questão da expiação pelo pecado, não é? Esta questão foi introduzida um pouco mais adiante, mas aí se trata da libertação da escravidão. E que nós vamos ver que lá na frente nós vamos ter o entendimento de que esta escravidão agora não é mais a escravidão do trabalho, mas a escravidão ao pecado, que Cristo nos liberta. Nós vimos aqui semana passada, quando Paulo mesmo vai dizer que todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da glória de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, se todos os seres humanos pecaram, se afastaram da presença de Deus, eles precisam ter restaurado esta comunhão com Ele, e Jesus Cristo veio exatamente com o propósito de nos libertar de tudo aquilo que nos afasta, que causa separação entre nós e o nosso Deus. As ervas amargas, não é? O sofrimento agora, não aquele sofrimento lá do Egito, meus irmãos, mas Jesus Cristo nos chama para nos identificarmos com Ele na cruz. A grande chamada aos seus seguidores Jesus Cristo fez, não é? Estão registradas várias vezes quando Jesus Cristo convidou as pessoas para segui-lo. Mas há uma que resume muito bem aquilo que deve ser compreendido por todos que desejam segui-lo sinceramente. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, identifique-se comigo no meu sofrimento. É nós entendermos aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, o sacrifício que Ele passou ali.
não é? E entender que quem merecia todo aquele sofrimento éramos nós. Nós tínhamos que pagar o preço pelos nossos pecados, pela nossa desobediência, mas Jesus Cristo tomou o nosso lugar. E o que nós hoje temos que fazer? Simplesmente entender que esse sacrifício foi feito em nosso favor e aceitarmos esse sacrifício como verdadeiro e como tendo sido em nosso favor. Os pães sem fermento, né? Hoje as crianças da nossa igreja fizeram atividade, né? Elas produziram este pão sem fermento, elas compreenderam um pouco dessa história, do significado, da pureza que Deus exige de cada um de nós. Irmãos, nós estamos vivendo uma época muito difícil. Hoje eu estava na classe de novos convertidos e falava com Gabi, né, que é um adolescente. Nós temos muitos adolescentes, muitos jovens na nossa igreja. E eu fico imaginando a dificuldade dos nossos adolescentes nas escolas, nos ambientes onde elas se encontram com os seus familiares. Nossas crianças, eu fico imaginando, se já está difícil essa geração, né, de Gabi, eu fico imaginando Miguel, né, que está com 3 anos, daqui a pouco, como é que vai ser. Porque a humanidade, meus irmãos, está seguindo uma direção onde a gente para e fica refletindo o que é que está acontecendo. Nós estamos perdendo este sentimento de olhar para a pessoa e perceber nele a imagem e semelhança de Deus. Basta isso. Eu olhar para o outro e entender que ele foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. E eu devo amá-lo. Quando Jesus Cristo morreu, meus irmãos, uma das imagens mais simbólicas e mais representativas daquilo que ele queria que todos nós aprendêssemos foi quando ele está ali realmente morrendo e ele olha para aquelas pessoas que gritaram pedindo a sua crucificação, que se alegraram com tudo aquilo que estava acontecendo, porque ali chegava ao fim aquele que estava subvertendo, né, certa ordem instituída na religião judaica. E ele diz assim, olhando para os seus inimigos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus Cristo olha para as pessoas que estão tirando a sua vida e diz: Pai, perdoa-lhes. Então, meus irmãos, quando nós dizemos que estamos celebrando a Páscoa, que temos a Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador e nosso Mestre, aquele a quem nós estamos imitando, nós precisamos entender que temos que observar o que foi que ele disse, o que foi que ele exigiu dos seus seguidores e, acima de tudo, o que foi que ele fez, porque é nisso que eu tenho que me espelhar. São nessas atitudes, nestas palavras, nestes gestos que eu tenho que me apegar e me esforçar para viver desta forma também, porque é dessa forma que nós vamos provar a existência de Deus, a existência de Jesus Cristo. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo ressuscitou e está vivo à destra do Pai. E alguém pergunta: como você pode provar isso? E eu já falei aqui certa vez, a única maneira que nós temos para provar que Jesus Cristo existe é nos esforçando para viver da maneira como ele viveu. É reproduzindo com a nossa vida as suas atitudes, o seu amor, a sua capacidade de perdoar, a capacidade de olhar para o outro e respeitá-lo, independentemente da opinião que ele tem. E agora, meus irmãos, na nossa geração, a capacidade de lidar com opiniões tão divergentes, com pessoas que, né, não aceitam a nossa maneira de pensar, que se opõem de maneira tal que, né, muitas vezes desejam até a nossa morte, como aconteceu no dia de hoje. Mas isso não é que os cristãos são vítimas, não. Porque muitos que se declaram cristãos estão desejando a morte dos outros também, inclusive trabalhando para a destruição daqueles que foram criados também conforme a imagem e semelhança de Deus. E aí, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai usar 2 palavrinhas aqui no final. 2 no que não se deve fazer como cristão.
e 2 coisas que nós devemos perseguir para que possamos corresponder ao ideal de Deus. As 2 coisas que nós temos que abandonar, né, é a malícia e a corrupção. E ele diz que isso são fermentos. O fermento, o próprio Jesus Cristo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Né? Você bota um monte de trigo, bota um pouquinho de fermento, ele incha toda a massa. E ele diz que um pouco de maldade, né? Um pouco de malícia, um pouco de corrupção, destrói a sua espiritualidade, mina aquilo que é verdadeiramente, não é, essência divina em nós. Então, Paulo está nos dizendo, tire da sua vida, da sua casa, a malícia, a maldade, a corrupção. Isso não é brincadeira, irmãos. Nós não podemos ser meio honestos. Não podemos ser meio inocentes. Nós precisamos trabalhar, não é, nos esforçarmos, porque o próprio apóstolo Paulo diz que é difícil. Jesus Cristo, quando fala ali no Sermão do Monte, fala da dificuldade que é ser um cristão. Mas ele diz que ou eu me esforço para fazer isso, ou eu não posso abrir a boca e dizer que sou um cristão. E do lado positivo das atitudes, ele diz, sim, né, para os pães asmos, sem fermento, da sinceridade e da verdade. E aí, meus irmãos, como é que a gente vai lidar com esse mundo com tanta dificuldade? Uma palavra que para mim resume muito bem o nosso século é permissividade. As pessoas acham que podem fazer o que querem, o que dá na telha, como diz alguém, e que nós devemos aceitar aquilo como sendo natural. E a gente até tem que respeitar aquilo que as pessoas querem fazer. Mas acresça-se a questão da permissividade, uma outra questão muito séria, que é as pessoas quererem impor a sua cultura aos outros que pensam diferente de si. E aí nós estamos vivendo num conflito que parece que não vai ter fim, que a cada dia se agrava, mas que nós precisamos entender qual é o nosso papel nisso tudo. Precisamos nos alimentar da sinceridade e da verdade. E eu queria propor um exercício aqui aos irmãos. Jesus Cristo disse assim, a vossa palavra, quando tiver sim, né, quando você disser sim, que seja sim. Quando for não, que seja não. E a gente vê, irmãos, infelizmente, né, no caso dos namorados, né, quantas vezes o namorado ou a namorada fala alguma coisa para aquela pessoa, né, ou o pretenso namorado ou namorada, para a pessoa que quer conquistar, usando de falsidade, porque deseja, né, alguns objetivos que não são os mais puros, e o principal deles, o sexo. Como isso está banalizado entre os nossos jovens. E eu quero dizer para você que se declara cristão, não queira conquistar ninguém com mentira, com falsidade, prometer algo que você não está disposto a cumprir, oferecer alguma coisa que você não está disposto a dar. Porque Deus vai exigir de nós. A Bíblia diz que nós vamos prestar contas a Deus de todos os nossos atos. Ele nos deu liberdade para fazermos o que quisermos, mas vai exigir de nós uma prestação de contas. No caso da política, não é? Como seria bom que aqueles que dizem que são cristãos, ao abrir a boca para prometer algo no período das eleições, ele pudesse honrar depois de eleito. E aí você vai dizer, pastor, mas sempre foi assim, todos fazem, todos vão fazer. Isso pode até lhe conformar, mas eu quero dizer a você que se você é um cristão, e se você envolve com a política, seja no bairro, né, como líder comunitário, seja numa associação, seja onde for, você precisa ter muita responsabilidade com aquilo que você fala, porque Jesus Cristo está dizendo que a pureza, a sinceridade, a verdade devem ser perseguidas pelo cristão. E quando você abre a sua boca e diz que você é cristão, as pessoas que lhe ouvem devem ficar tranquilos de que aquilo que você está dizendo corresponde à verdade, que você está sendo sincero naquilo que você está falando. Nas igrejas, não é? Como seria bom
que você, ao ouvir alguém do púlpito, como eu estou aqui falando, ou numa classe da Escola Bíblica Dominical, num programa de rádio e televisão, você pudesse ter a tranquilidade de saber que aquela pessoa não está falando apenas porque deseja, não é, extorquir, não é, o seu dinheiro, levar o seu dinheiro para casa, lhe prometer algo que ele, nem com que Deus também não está comprometido. Como seria bom que todos aqueles que abrem a boca para dizer eu sou cristão, eu estou falando em nome de Deus, tivessem realmente falando com a sinceridade do coração e que as pessoas pudessem estar tranquilas de que aquilo que estão ouvindo corresponde à verdade. Jesus Cristo morreu para isso, meus irmãos. E todas as vezes que nós abrimos a nossa boca e dizemos que somos cristãos, mas agimos de uma maneira diferente daquilo que nós observamos o apóstolo Paulo chamar a nossa atenção aqui, nós estamos desonrando o nome do nosso Deus e fazendo com que a Páscoa, né, fique vazia de significado. Então, que a nossa reflexão nesta noite seja no sentido de, primeiro, entender realmente, né, a Páscoa, o que foi na sua instituição. Foi uma celebração que os judeus deveriam fazer e como ainda devem fazer, e não é erro nenhum nós comemorarmos também aquilo que aconteceu lá no dia quando os judeus foram libertos da escravidão no Egito. Entender que durante a celebração dessa festa, Jesus Cristo, ele foi julgado, condenado e morto. E Deus morrer é um milagre. Jesus Cristo era Deus e morreu. Isso é um milagre, e ele fez isso por mim e por você. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, no domingo de Páscoa, ele ressuscitou. Isso também é um milagre. Um homem ressuscitar. Jesus Cristo era Deus e morreu. Jesus Cristo era homem e ressuscitou. E não foi em vão. Ou pelo menos, não deve ser em vão esse sacrifício. Nós não devemos permitir, no que diz respeito à nossa vida, que o sacrifício de Cristo na cruz tenha sido em vão. E como é que eu faço isso? Me esforçando para viver conforme ele viveu. E, obviamente, eu não estou falando de uma coisa fácil. Eu estou falando para você da coisa mais difícil para você fazer. Mas nós vamos contar com a ajuda daquele que tudo pode. Deus Todo-Poderoso nos deu o seu Espírito Santo para nos ajudar, nos fortalecer, nos abençoar, para que nós possamos cumprir este propósito aqui na Terra. Então eu quero lhe fazer esse desafio. Eu quero que você saia daqui e diga, a partir de hoje, da minha boca só vai sair a verdade. Eu serei sincero com as pessoas. As pessoas, quando me ouvirem dizer sim, é porque é sim. É isso que o meu coração está dizendo. Quando eu disser não para alguém, é não. Quando eu me comprometer com algo, eu vou cumprir. Aquilo que eu devo, eu vou pagar. Aquilo com o que eu me comprometer, eu vou honrar. Porque é isso que Jesus Cristo espera dos seus discípulos. Vou tirar a maldade, a malícia, a corrupção da minha vida. E vou andar em verdade e em sinceridade diante de Deus e diante dos homens. Isso, sim, é o verdadeiro sentido da Páscoa. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos ajude a fazer, como Paulo disse, a festa aqui, outra expressão que ele usa, que nós devemos celebrar, a festa. Nós devemos, sim, participar disso, mas nós devemos dar a ela o significado que ela realmente tem. No versículo 8, pelo que celebremos a festa. Obviamente, Paulo não está falando de 7 dias, mas falando da vida. Celebremos a vida. E eu tenho certeza que você já ouviu uma música, que diz assim, eu fico com a pureza da resposta da criança. É a vida. É bonita e é bonita. E essa música popular, de Gonzaguinha, ela nos chama ao que Jesus Cristo, e que Paulo aqui nos aponta, a pureza. E a criança é pura na sua palavra, na sua percepção de vida. E a gente deve ficar com essa visão da pureza, da resposta da criança. A vida é bonita, é bonita, é bonita. E Paulo diz, vamos viver, vamos celebrar, mas com verdade, com pureza,
com sinceridade. Amém? Nós queremos que você, por favor, curve sua cabeça, feche seus olhos, ore ao Senhor. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na nossa vida. A igreja está vivendo uma situação muito complicada, né? Está difícil de a gente dialogar com as pessoas que pensam diferente da gente. A falta de respeito, a falta de flexibilidade, né, no diálogo, de compreensão, há algo que está muito estranho e muito difícil no relacionamento humano. E nós devemos chamar para nós a responsabilidade de, enquanto depender de nós, termos paz com todos os homens, como disse também o apóstolo Paulo. De lutarmos pela paz, a começar em nós mesmos. Paz com Deus, paz com a nossa consciência, paz com o nosso semelhante. Devemos tomar uma atitude, porque o mundo melhor começa em nós. Queremos transformar a nossa comunidade, mas precisamos transformar em primeiro lugar a nossa própria vida. E eu quero lhe convidar, você que está conosco, chegou aqui nesta noite, né, buscando compreender melhor o significado dessa festa. Se você vai sair daqui e dizer, hoje eu aprendi algo, né, eu cresci um pouco no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento sobre esta celebração, e eu quero ter essa experiência de celebrar o verdadeiro sentido da Páscoa. Cristo não é, a minha Páscoa. Eu quero seguir o seu exemplo de vida. Eu queria convidá-lo aqui para que eu possa orar por você. Eu queria que você tomasse uma decisão de dizer, a partir de agora a minha vida será diferente. Eu vou permitir que Jesus Cristo seja o meu modelo. Eu quero que Ele seja o meu mestre, meu Senhor, meu Salvador. A minha vida está em suas mãos. Eu quero me unir com esses irmãos. Eu quero fazer parte desta família. E quero ajudar e ser ajudado. Porque nós, né, caminhando sozinhos, nós não teremos êxito, não teremos sucesso. Deus nos dá o seu Espírito e nos dá uma comunidade de fé para que nós possamos nos ajudar mutuamente e sermos firmes, né, e fiéis ao nosso Deus. Alguém nesta noite queira tomar a decisão de entregar a vida ao Senhor? Ou alguém que por alguma razão se afastou da igreja e queira fazer a sua reconciliação nesta noite, nós vamos orar por você, vamos agradecer a Deus pela sua vida, pela sua decisão. Alguém? No nome de Jesus, diga isso, Senhor, eu quero sim aceitar esse sacrifício como sendo verdadeiro e como tendo sido por mim. Eu quero me esforçar para te agradar, para fazer com que tenha realmente, né, valido a pena e que tenha sentido para a minha vida o que Cristo fez ali na cruz. Nós vamos convidá-los para fazer a leitura de um texto, né? Vamos finalizar agora com a leitura de um texto e um cântico e a oração final. Atos 1, 7 a 11 e Mateus 28, 20b. Vamos todos ler, está aí no nosso data show, para que todos possam acompanhar, né, junto conosco a leitura. Recitativo bíblico em uníssono, Atos 1, 7 a 11, Mateus 28, 20b. Todos juntos? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a promessa do Senhor. Ele está com aqueles que nele confiam. E esta é a certeza que nós temos. Do jeito que ele foi, ele virá para buscar aqueles que são seus. Aguardamos ansiosamente este dia. Fiquemos de pé, irmãos, e vamos cantar o hino Deus enviou. Pedimos o apoio aí dos irmãos da equipe de música. Cantemos com bastante alegria, porque este hino retrata que o nosso Deus está vivo.
seu filho amado pra na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim Chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então verei a glória com meu Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos orar. E que você possa viver, que nós possamos viver de maneira tal que as pessoas que observarem o nosso modo de vida possam dizer, verdadeiramente Cristo vive, pois eu percebo a vida dele em sua vida. Amém? Cristo vive. Aleluia. Deus eterno e soberano, nós te louvamos, Senhor, pois apesar de não merecermos, Tu ofereceste Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, que é a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascal, que morreu ali numa cruz, com o propósito, ó Pai, de nos libertar daquilo que nos afastava de Ti. Muito obrigado, ó Deus, porque Ele não ficou preso à sepultura, a morte não conseguiu vencê-lo. Obrigado, ó Pai, porque o Teu Filho Jesus Cristo venceu a morte. E Ele garante que todo aquele que nele crê também é mais que vencedor com Ele. Ajuda-nos, ó Deus, a crermos nisso e a colocarmos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. A entendermos, ó Pai, que cristianismo é amor, cristianismo é perdão, cristianismo, ó Deus, é verdade, é sinceridade. E que nós possamos, apesar de sabermos da dificuldade que é vivermos assim, nos apegarmos a Ti e permitirmos que Teu Espírito Santo encha a nossa vida, para que, ó Deus, as pessoas possam perceber que produzimos o fruto espiritual e que estamos, ó Deus, nos esforçando para viver conforme a Tua vontade. Recebe, pois, o nosso louvor, a gratidão do nosso coração. Abençoa as pessoas que nos visitaram nesta noite, Senhor, que compreenderam a Tua palavra. Que esta palavra possa germinar, Senhor, possa produzir fruto, que estas pessoas possam entregar a vida em Tuas mãos de uma vez para sempre.
Recebe, pois, nosso louvor, a gratidão do nosso coração, perdoa-nos pelos nossos pecados. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um dos filhos de Deus aqui presentes e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus conceda a todos uma semana em sua santa paz.